Olá! Então hoje estamos e vamos falar, dando continuidade ao que temos estado a falar desde a semana passada, ok? A quem eventualmente está a começar a apanhar estes diretos assim do nada, eles já estão a acontecer desde a semana passada, ok? E sim, iniciamos o caminho com as partes das relações e com toda uma série de contextos relacionalmente connosco, o que nos limita, os nossos valores, os nossos bloqueios. Com isso, sim, como aprender a olhar para fora. E hoje, em particular, vimos falar da solidão. Esta semana temos estado a abordar temas de questões que normalmente me costumam fazer e então, sim, vamos trabalhar a solidão, porque a solidão muitas vezes vem. E porquê que ela vem? Porque normalmente nós sentimos-nos desligados dos outros, sentimos-nos desligados do que quer que seja que esteja à nossa volta. E mais do que isso, estamos desligados de nós. Acima de tudo isso, estamos desligados de nós. Porquê que eu estou a dizer, porquê que eu estou a dizer isto? Porque é importante vocês perceberem e terem a noção que nós sentimos solidão, nós sentimos, vamos dizer, abandono, quando nós não estamos no nosso devido lugar, quando nós não pertencemos a algo. O facto de nós nos sentirmos fora de algo, de um sítio, de um grupo, de uma família, do que quer que seja a circunstância, se nós nos sentimos fora, nós vamos sentir essa rejeição. Essa rejeição vai trazer solidão e vai trazer abandono. Então, há muitos motivos que nos levam a nós sentirmos que estamos fora de. Podemos não concordar com as situações lá dentro, podemos não concordar com as regras lá dentro, podemos não concordar com a forma como é vivido, com a forma como é trabalhado, o que quer que seja. Vamos falar de família, por exemplo. Sentir que não pertencemos à família. Muitas vezes esse sentimento está ligado ao facto de haver outras circunstâncias que normalmente, sim, esses temas acabam por ser trabalhados no pensamento sistémico, acabam por ser trabalhados nas constelações, e o Lário Trigo fala muito sobre isso. Solidão, abandono é a falta de algo ou alguém na alma. Então, existe algo que nós estamos identificados, que nós estamos a olhar a nível da alma, e enquanto não for reconhecido, nós vamos sentir esse abandono, essa solidão. Podem ser pessoas que faleceram, que foram esquecidas, podem ser abortos, inclusive, que entretanto nós estamos a sentir, sim, essas almas, digamos assim, que não se sabe, e nós estamos a sentir a dor e o abandono delas. Então nós vamos nos sentir abandonados. Isto em termos a nível familiar, para vocês terem um cheirinho das coisas e perceberem o impacto disto na nossa vida. Podemos sentir isto na parte relacional, por exemplo, e na parte profissional. Grupos, equipas, se nós não concordamos com as regras, com aquilo que é o grupo, nós vamos nos sentir à parte, vamos nos sentir rejeitados. Ao nos sentirmos rejeitados, vamos ter solidão, nós estamos à parte, nós somos algo à parte. Porquê? Porque quando a gente concorda, a gente pertence. Só que quando a gente concorda e pertence, o que é que acontece? Normalmente, deixamos de ser livres. Temos que passar a cumprir as regras daquilo que é esse grupo, essa equipa, ou o que quer que seja, dentro da parte relacional e dentro da parte profissional. Ok? Porque para pertencer eu tenho que concordar. Ao pertencer eu concordo, se eu concordo eu deixo de ser livre. E nós trabalhamos muito a nossa independência. E existe a ideia pré-concebida de para pertencer e eu deixar de ser livre, eu perco a minha liberdade, perco quem eu realmente sou. Tenho que deixar de ser eu
para ser aquilo que querem que eu seja e que esperam que eu seja. E essa perda de liberdade é o que leva a que a gente resista a concordar e acabamos por ter como consequência esse afastamento, esse abandono, essa solidão, esse sentimento de sermos solitários, que é uma ilusão, é um engano a nós. Nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos e não somos solitários, muito pelo contrário. Se nós estamos, e dizendo boa tarde a quem entretanto está a chegar, se nós estamos e pertencemos a um planeta onde há praticamente 8 bilhões, se não mais, meus amores, estamos tudo menos sozinhos. Agora, é a vida dos outros, são os outros, eu estou aqui metido no meu mundo. Isso vem porque nós queremos afirmar a nossa unicidade. E pertencer ao que quer que seja, podemos perder a nossa unicidade. Mundo adulto, mundo externo, relações, profissão. É dentro dessas áreas que eu estou a falar. E aí sim a gente sente-se à parte. Agora, se vamos falar a nível de sistema de família, nós podemos estar identificados a questões muito mais profundas que nós nem sequer temos a noção. Só que para isso nós precisamos aprender como é que as coisas realmente funcionam, ok? Para realmente estar prontos e preparados para olhar e lidar com esse tipo de informação. Então, isso é o que normalmente acontece na formação que eu dou, ok? E é isso que a gente trabalha lá e é isso que a gente faz. Primeiro, a gente aprende como é que as coisas funcionam, ao que é que estão ligadas e mediante aquilo que vai surgindo, a gente vai percebendo e vai trabalhando aquilo que é necessário, ok? Então, sim, lidar com a solidão. Lidar com a solidão é lidar com o facto de que tu queres muito afirmar a tua identidade, a tua unicidade ao mundo. E com isso, tornas-te um elemento externo aos grupos, às equipas, ao que quer que seja para pertenceres. Porque queres, sim, defender com unhas e dentes quem tu és e o que tu és. E és tu próprio, tu própria, que fazes e crias esse afastamento. Tu própria rejeitas os grupos, tu própria rejeitas o que quer que seja de fora. Ao tu rejeitares, és rejeitado e rejeitada. Lembrem-se do ensinamento. Tudo na nossa vida é trabalhado, é materializado, é concretizado mediante o estado em que a gente vive cá dentro. Ou nós temos muita consciência daquilo que nós estamos a viver e a trabalhar internamente, e aí entendemos e compreendemos o que é que está a ser criado fora, ou então andamos às cabeçadas, que é aquilo que normalmente acontece. Lembrem-se sempre do efeito espelho. O efeito espelho, dentro daquilo que a vida me traz, ela está-me a mostrar na cara o reflexo daquilo que eu estou a viver internamente, só que estou de olhos fechados, cá para dentro. Então, em vez de lidar e além de lidar com aquilo que é de fora, lembrem-se que é importante trabalhar aquilo que é de dentro. Se nós sentimos essa rejeição e esse abandono de fora, percebam que ele está a ser vivido internamente e muitas vezes inconscientemente. Além disso, porque nós estamos a dar atenção, e já falei sobre isto também, estamos a dar muitas vezes atenção, sim, ao problema, em vez de dar atenção à solução. E já vos ensinei também nesse sentido. Trabalhem o seu oposto, ok? É algo que é cirúrgico nestas situações. Se nós estamos, e porque normalmente quando nós estamos no meio de um turbilhão, no meio de uma confusão, no meio de um problema, sim, sou humana como toda a gente. E é normal seres humanos e toda a gente passar por isto, ok? Não é... Nós nunca deixamos de, num primeiro impacto, olhar para a situação e sim, sentir o problema, sentir a questão. Toda a gente passa por isso. Isso não é, não é só para alguns, é para todos, ok? Agora, quando nós estamos lá, o que é que acontece à maior parte das pessoas? Perde-se nesse turbilhão e fica completamente envolvido e imerso na situação. Porque não tem consciência de que tem capacidade de lidar com isso emocionalmente, de lidar com a compreensão e o ensinamento internamente, para depois de fora poder
resolver e poder olhar para um caminho de solução. Estão a entender o que eu estou a dizer? Está a fazer sentido para vocês? Digam-me aí nos comentários. Está a fazer sentido para vocês o que eu estou a dizer agora? Entendem o que eu estou a dizer? Normalmente, quando uma situação vem, o que quer que seja que eu identifico e que eu entro em choque naquilo que a vida me traz, é um espelho daquilo que eu estou a viver internamente. Ora, se eu, de repente, a vida me traz o quê? Rejeição. Me traz abandono, que me faz sentir sozinho, sozinha. O reflexo é daquilo que eu estou a viver internamente, da rejeição que eu estou a fazer a mim, do abandono que eu estou a provocar a mim, ou que eu estou a fazer espelho de algo que é superior a mim. Aqui também temos que trazer essa parte, porque muitas vezes está para lá de nós. É algo que existe na nossa bagagem familiar. Lembrem-se sempre disso. Existe toda a nossa questão individual, existe a nossa questão familiar que vem da nossa ancestralidade e sim, também existe toda uma questão de coletivo, de humanidade que todos nós estamos influenciados. Todos nós levamos com isso, todos nós sentimos e estamos influenciados com o que toda a gente passa no mundo e no planeta. Absolutamente tudo. Então, se a vida me traz algo, está a trazer um espelho daquilo que eu inconscientemente estou a lidar e nem tenho a noção internamente. Sim, se a vida me está a rejeitar, existe algo aqui dentro que está em rejeição. E sim, pode não ser meu. Eu posso simplesmente estar a ser leal a algo que existe no meu sistema familiar. São questões mais profundas. Normalmente eu falo sobre isto apenas em formação, porque é necessário ter uma outra compreensão mais profunda da vida, de como funcionam as coisas, de como nós funcionamos, o que é que realmente nos influencia. Isto é pensamento sistémico, ok? A quem não tem a mínima noção disto, a quem não tem a consciência deste corpo de conhecimento, é normal que fique um pouco confuso neste momento em relação a tudo aquilo que eu estou a trazer, ok? Aquilo que eu estou a dizer em termos da parte ancestral, em termos da parte familiar. Entendam o efeito espelho, que é aqui que eu quero que vocês fiquem. A porta para aprofundar isso é a nível do pensamento sistémico, ok? Que é a base e o corpo de conhecimento que está por trás das constelações familiares, está bem? E vários ensinamentos e técnicas que podem ser usadas e trabalhadas para aprofundar isto. Se eu lido com rejeição, que me faz sentir afastada, isolada, abandonada de algo que me rejeita, que me faz sentir solidão, onde é que eu estou a rejeitar aqui dentro? E é o que é, porque muitas vezes trazemos da vida aquilo que nós estamos a rejeitar. Vou dar um exemplo, para ser mais fácil. Já tive momentos e situações em que me sentia rejeitada por pessoas a rejeitarem-me há uns anos atrás, e sim, a sensação de abandono que isso me trazia e de solidão que isso me trazia. Vamos ao efeito espelho. O efeito espelho era a rejeição que eu estava a fazer, por exemplo, situações familiares, contextos meus pessoais, que depois a vida a nível profissional me trazia isso como espelho para mim, de olha para aquilo que tu estás a rejeitar internamente, para aquilo que tu não queres olhar internamente. E isto aplica-se a absolutamente tudo. Vocês podem estar a rejeitar uma emoção, vocês podem estar a rejeitar um acontecimento vosso na vossa vida. E a vida vai-vos trazer pessoas e situações que vos vão rejeitar da mesma forma que vocês estão a rejeitar aquilo que vocês não querem olhar. Isso provoca solidão. Mas vocês são os primeiros a abandonarem-se a vocês. Entendem isto? Faz sentido para vocês? Digam-me aí nos comentários se está a fazer sentido para vocês. Se há situações na vossa vida que vocês tenham consciência e tenham identificado que vocês foram rejeitados, que vocês sentiram essa solidão, sentiram que nada nem ninguém estava a olhar, nada nem ninguém se importava, que vocês se sentiam sozinhos na vida. Digam-me aí nos comentários. Vocês têm noção disso?
Vocês têm consciência disso na vossa vida? Já vos aconteceu? A quem está aqui a ouvir? Digam aí. Partilhem aí. Partilhem aí se já vos aconteceu, se já viveram isso, se já sentiram isso. Que a maior parte das pessoas sente isso, passa por isso. Só que não tem a mínima noção que começa por aquilo que a pessoa não quer olhar, por aquilo que a pessoa fecha os olhos e não quer ver. E aqui vem um ensinamento, sim, do pensamento sistémico. O ser humano não quer solução. No fundo, o ser humano não quer solução. Porque a solução está em olhar para aquilo que nós estamos a negar, independentemente do contexto. Estão a entender? Está a fazer sentido para vocês? Exatamente. Porque existe tudo aquilo que eu estou a viver internamente, ok? E é um campo emocional, e existe tudo aquilo que eu vivo externamente, que eu materializo e que a vida materializa daquilo que é um campo emocional e muitas vezes, para muitas pessoas, inconsciente na nossa vida. Então, se a vida reflete o que eu estou a viver aqui internamente, por isso eu digo tantas vezes a vocês: cuidem daquilo que está dentro, olhem primeiro para vocês, porque para nós podermos e conseguirmos realmente resolver o que quer que seja fora, é vital nós olharmos para dentro. E sim, como normalmente nós não estamos habituados a lidar, e sim, muito bem, como é partilhado aqui neste momento, que nós não estamos habituados a olhar para o ponto de dor, estamos habituados a pôr o quê? Um penso rápido. A gente corta-se e coloca um penso, a gente magoa-se e coloca qualquer coisa em cima para não olhar, para não ver, e deixa estar que vai curar enquanto está ali tapado. No campo emocional isso é um engano. Ainda vai alastrar mais, ainda vai magoar mais. E quanto mais a gente acumula, mais vai doer. Por isso é que sim, andamos anos, décadas a viver e a rejeitar determinadas emoções, determinadas situações, chega a um ponto da nossa vida que tudo dá um nó. Porque a gente não olhou, porque a gente não tratou, porque a gente não cuidou daquilo que estava internamente. Se houve um momento da infância em que a criança, por algum motivo que a mãe está a educar a criança ou o pai está a educar a criança e houve, vamos dizer, um raspanete ali, houve uma chamada de atenção, houve um pequeno castigo. A visão da criança, já falei isto algumas vezes, na nossa visão de crianças, nós vemos isso completamente desproporcional, certo? Então, quando nós não resolvemos essa emoção, porque antigamente, eu não estou a falar nos dias de hoje, mas antigamente, porque nós estamos a ser o efeito disso. E por isso as nossas vidas e as nossas emoções tantas vezes estão uma confusão enorme, certo? Se nós não resolvemos aquela situação e se os pais não se sentaram connosco e não nos explicaram e não nos orientaram naquilo que nos estavam a ensinar e a trabalhar, fica uma emoção reprimida. De fui rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai. Levamos aquilo numa proporção gigante. Meu Deus, que fatalismo, porque já não querem saber de mim, já não me amam. Na visão da criança, eu sei que vocês em adultos têm a plena noção que as coisas não são assim. Só que o vosso registro emocional inicial é aquele. Vocês não conseguem fugir a isso. Por muito que a vossa mente tente compreender e analisar e catalogar para a frente, enquanto vocês não resolverem a parte da emoção, vocês vão estar vítimas dessa emoção que está ali reprimida, dessa circunstância. Vão estar à mercê dessa circunstância ao longo do tempo até vocês olharem para lá. E se nós não olharmos, e muitas vezes nem sequer temos a consciência deste impacto na nossa vida e dos padrões que cria para serem vividos, o que é que a gente se queixa?
queixa-se que a vida nos rejeita, queixa-se que as pessoas não querem saber de nós, que nos abandonam, que não se importam, e sim um sentimento de solidão. Então, para nós lidarmos com esse sentimento de solidão, temos que perceber que isto tudo vem dessa parte mais frágil nossa, que se sente mais exposta, mais vulnerável na vida. E essa sensação vem de quem? Vem de onde? Da nossa criança interior. Vem da nossa infância. Essa é a base de tudo. Tudo aquilo que a gente... Já vos expliquei isto num dos diretos para trás. É a mãe e o pai também que constroem toda essa identidade nos primeiros anos de vida. A forma como nós percepcionamos e fomos guiados, educados, orientados e moldados pelos nossos pais, e sim, sociedade, família, mas principalmente pelos nossos pais, e a forma como eles viveram, vai determinar para a frente tudo aquilo que a gente vai viver e na nossa vida. Por isso é que é tão importante nós olharmos para lá. Pois é, porque todas as nossas questões emocionais, resolvidas, não resolvidas, como as resolver emocionalmente falando, e sim, capacidade e abertura para trabalhar isto, e a consciência das situações e o impacto das situações não resolvidas, só aprendendo, meus amores. Não há outra hipótese. Ou vocês realmente sintam uma consciência e a decisão que realmente têm que olhar para lá e aprender e olhar para os pontos de dor, porque vai doer como no momento em que aconteceu. E é aí que vocês vão tomar consciência o quanto ainda estavam presas às situações que foram vistas sobre uma visão infantil vossa e que ainda está a determinar a vossa vida daqui para a frente. Desse momento para a frente até os dias de hoje. Agora, eu faço-vos esta questão. Algum de vocês, alguma de vocês ainda é criança? Acho que não. Tenho a noção que não. E eu tenho a noção que vocês também sabem que não. Agora, vocês têm a noção e a consciência do quanto tudo aquilo que vocês viveram ali, sobre essa perspectiva, ainda hoje em dia define a vossa vida? E é o molde da vossa vida? Emocionalmente falando. Estamos a falar como lidar com a solidão. E o lidar com a solidão é a mesma coisa lidar com qualquer outro tipo de sentimento que, sim, que venha e que vos limite. De isolamento. Além disso, sim, o ser humano precisa sentir-se seguro. Se um grupo, se uma equipa não garante a sua segurança, se uma família, se o indivíduo tem a noção que a família não lhe garante segurança, ele não sente segurança ali e proteção, ele vai se alienar da família, vai se alienar do grupo, vai se alienar da equipa. Então diga-me uma coisa, quem é que rejeitou quem logo ao primeiro momento? E estamos a falar que o ser humano precisa de segurança, precisa dessa certeza na sua vida, e isso é completamente mental. Só que essa necessidade mental de se sentir seguro e protegido desencadeia uma emoção de vulnerabilidade, que ele não sabe lidar, o ser humano. No início de vida não sabemos lidar. Então o que é que acontece? Sim, eu vou fazer o quê? Não me sinto seguro aqui, vou rejeitar isto. Vou ficar só a observar e à parte. É lógico que depois vamos ter o quê de retorno? Rejeição. Vai lá para o teu mundo, deixa-te estar, tu és um objeto qualquer à parte. E é aqui que nascem eventualmente as ovelhas negras da família. Por um puro sentimento de rejeição, ok? Por falta de segurança. Estamos a dar um exemplo. Apenas um exemplo prático para vocês perceberem. Pode haver outros, pode haver mais. O ser humano, na sua base, muitas vezes não consegue lidar com determinadas emoções e determinadas situações pela sua imaturidade.
Porque é lá atrás, no início de tudo. E porque sim, lá atrás também havia pais e famílias que, devido a todas as circunstâncias, e a gente entende e tem essa compreensão e essa sabedoria, não se sabia e então também não faziam. O resultado está aqui, está neste tipo de emoções e nas várias cargas emocionais que nós não temos a noção e a consciência do impacto que têm. E muitas vezes, quando a gente não trabalha isso, o que é que acontece? Passa para os nossos filhos, passa para as pessoas e crianças, principalmente, que nós temos contacto. Porque nós vamos lidar exatamente da mesma forma, vamos espelhar exatamente da mesma forma. E vem tudo dessa noção básica e de pura sobrevivência. E imatura. Então, o primeiro passo para lidar com a solidão é regressar a casa. E mais do que um regressar a casa físico, é um regressar a casa interno. Porque nós só nos sentimos sozinhos e isolados no mundo quando nós não estamos aqui em casa. E garanto-vos, eu passei décadas à procura da minha casa, de me sentir em casa e naquele que é o meu lugar no mundo e na vida. E vinha exatamente disto que eu acabei de vos descrever. Do sentimento, da sensação de sim, de estar fora e rejeitada e não pertencer. Porque é que eu sentia isto? Porque eu não me sentia segura e eu rejeitei. Fora todas as outras questões que eu já vos disse que é necessário mais conhecimento, aprofundar para eu realmente conseguir perceber. Havia outras questões espirituais ali também, de alma. Tudo bem. Mas além dessas, eu fui a primeira a rejeitar. Não me sinto segura. Não me sinto protegida. Foi a minha percepção. Não foi o que aconteceu. Só que eu, na infância, tenho uma outra percepção do mundo e da vida. Bastante limitada. Se eu não consigo trabalhar isso e não tenho ninguém que me ajude a trabalhar isso, eu vou viver e criar daí em diante uma vida que garanta que eu não volto a sentir a mesma coisa. Mas eu volto a sentir a mesma coisa porque eu não consigo lidar com isso. Porque não tenho esse apoio, esse conhecimento e esse suporte. Estão a entender? Está a fazer sentido, meus amores? Exatamente. Quanto mais a gente olha, mais a gente, se nós temos a ferida e se nós identificamos a ferida, quanto mais a gente trata e cura e limpa, mais rápido sara e cicatriza. Não é fácil. Se nós temos uma ferida aberta e infectada, que normalmente quando a gente põe um penso, se a gente não trata, infecta, é exatamente a mesma coisa com emoções não resolvidas. Com contextos e situações que a gente não quer olhar para elas e reprime. Estão a entender? Então, se nós vamos lá a essas situações e, ok, arranca o penso, vamos lá começar com calma e com muito carinho. Muito carinho e muita compaixão. Limpar, desinfetar, arejar e deixar cicatrizar. E leva tempo cicatrizar. Cicatrizar não é assim. Não é um passo de mágica. Temos que ter essa paciência, essa postura para nós de muita compaixão para dar tempo e espaço para essa cura. Nós vamos sentir a dor da ferida durante muito tempo, apesar dela já estar a fechar. Nós vamos nos lembrar daquilo, só que já vamos ter sim essa consciência de que ela está a cicatrizar. Já não vamos entrar de cabeça aonde? Na infecção. Já vamos ter mais calma quando nós observarmos. Vamos deixar. Sim, às vezes a gente vai tocar em algum lado, vai se lembrar, vai doer, vai voltar a ativar aquilo, aquela dor. Vamos nos proteger, que é para garantir que mais ninguém magoa. São tudo instintos normais que fazem parte de nós, o que é humanos. E a gente muitas vezes rejeita essa humanidade em nós. Que simplesmente queremos, sim, viver, sentir-nos seguros,
sentir-nos amados e sentir que ninguém nos magoa. Ou que não vem para nos magoar. Só que nós temos primeiro que aceitar isso para nós e não nos magoar. E sim, se a gente não quer olhar para uma situação, se a gente tenta tapar a ferida, não, deixa estar, está resolvido, vai curar, vai curar. Deixa estar que isto cura. A ferida está aqui feita, mas é só pôr um penso e já está. Não é só assim. Nem numa ferida normal é assim. Não é tapar a coisa e escondê-la que faz com que ela se resolva. Muito pelo contrário. E sim, gostava profundamente que vocês tivessem a noção e a consciência do impacto que tem tudo aquilo que a gente vive no início da nossa vida. E o quanto isso determina por completo tudo o que a gente vive daí em diante. Principalmente emocionalmente falando. Porque todos os registros que a gente pega porque houve uma carga emocional, houve um impacto emocional que foi vivido. E o nosso cérebro vai usar isso como comparação. Porquê? Por causa desse impacto. Por isso é que ele vai pegar nessas histórias, em todas essas memórias, em todas essas emoções. Então, sim, o que é que vocês estão a atrair para a vossa vida? Neste caso, uma das questões que foi feita na altura foi a questão da solidão. Okay? Como lidar com a solidão? Lidar com a solidão é nós percebermos que nós fomos os primeiros a abandonar algo. E é importante nós irmos lá, nós pegarmos em nós. Percebam que é importante nós primeiro responsabilizarmos por nós. Não é a responsabilidade de pai e de mãe. De maneira absolutamente nenhuma, pai e mãe deram-nos a vida. O que nós fazemos com elas é totalmente responsabilidade nossa. Só que para nós termos essa noção e vivermos isso emocionalmente, e essa é que é a parte importante, viver isso emocionalmente, nós precisamos fazer um exercício muito grande de começarmos a ir lá atrás. E começarmos a ver hoje em dia, com estes olhos, com esta noção e capacidade e consciência, e sim, sabedoria, conhecimento, começarmos a ver o que realmente aconteceu lá atrás. Não a ideia daquilo que eu tenho que aconteceu. Começar a ver sobre o olhar do adulto e não da criança imatura, vulnerável, exposta, frágil. Só que nós temos a tendência a ver sobre esse olhar, porque foi aí que doeu e magoou. O penso. Não mexe no penso. Não mexe, dói. Não tira que dói. É assim que a criança faz. É automático. Ainda hoje em dia, qualquer criança faz isso se tiver uma ferida. Certo? E se vocês tentarem tirar o penso à criança, ela vai fazer um filme. Porque lhe vai doer. Porque ela ficou com o registro do quanto doeu fazer a ferida. Ela não quer sentir aquilo outra vez. Qualquer situação que a gente viva que tenha um impacto assim tão forte, nós não vamos querer olhar para isso outra vez. O momento em que eu sinto que não estou bem, não estou protegida, não estou segura, porque algo aconteceu, porque eu fui repreendida, porque eu fui castigada, o que quer que seja, e eu continuo a ver esse cenário sobre a visão da criança magoada em vez da adulta, que hoje em dia entende e que vai lá essa parte infantil resolver. Em vez de entrar outra vez no papel da criança e voltar a dizer e magoaste-me, e estou magoada. Estão a entender? Está a fazer sentido para vocês? E isto dando um exemplo de uma ferida. Para vocês terem a noção e levarem esse exemplo para a carga emocional. Lidar com as emoções é tão ou mais ainda do que isto. Percebem? Escrevam aí nos comentários se vocês estão a perceber, se vocês estão a ter a noção. Digam-me aí se vocês estão a entender o que eu estou a dizer.
Se está a fazer sentido para vocês o que eu estou a dizer. Partilhem aí comigo, por favor. Se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. E se vocês entendem que qualquer emoção que vocês vivam, que vocês rejeitem, que vocês resistam, vai ter exatamente esse efeito. Vai doer ainda mais, vai infectar ainda mais como uma ferida, até que vocês não tenham outra opção a não ser olhar para lá. Porque a outra opção possível para lá, de olhar para lá, é desistir de viver. E aí vocês entendem que vocês têm sempre escolha. Se estiverem numa postura de adultos, estão a entender o que eu estou a dizer? Está a fazer sentido para vocês? Porque o importante de tudo é vocês estarem numa postura de adultos a olhar para isso, a arregaçar mangas e vamos fazer o que tem que ser feito e ponto final. E se é para olhar e arrancar o penso, eu vou olhar e arrancar o penso e vou limpar o que tem que ser limpo. E vou cuidar do que tem que ser cuidado. Eu assumo a responsabilidade. Entendem quando eu falo da criança e do adulto? E nós vamos aprofundar isto. No evento em maio, nós vamos trabalhar muito isto. Nós vamos, sim, criar um mapa onde a gente vai colocar onde é, o que é e como. E a base da formação é toda essa. Por isso, imaginem aquilo que vocês vão aprender quando a gente tiver o evento em maio, naqueles 4 dias. É o pilar de tudo. Nós termos a noção e identificarmos onde é que nós estamos numa postura de criança na nossa vida, o que precisa ser feito para nós estarmos numa postura de adultos na nossa vida e o impacto que tem quando nós não temos consciência disso. E o que é que a gente cria na nossa vida. Porque nós temos escolha. Escolha de decidir resolver, escolha de decidir viver. E fazer o que tem que ser feito. E a partir daqui em diante, com esse conhecimento, com essa noção, o que é que eu digo sempre? Experimentar diferente. Esse é o objetivo. Estão a entender, meus amores? Digam aí. Faz sentido? Dúvidas em relação a lidar com a solidão e, eventualmente, além da solidão, qualquer outro sentimento, emoção forte de impacto que paralisa na vossa vida? Vocês têm que ter a noção e a consciência que vocês são os primeiros a viver isso e a criar isso na vossa vida. Numa altura da vossa vida que vocês não têm a mínima noção como lidar com isso. E depois, como não lidam, como tapam, vai arrastando, 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 até tudo na vossa vida fazer espelho e a única opção de ser olhar para lá. Para o momento que criou. Onde tudo começou. E essa é uma das bases do meu trabalho. Eu não fico com aquilo que é o momento presente. Não, o momento presente é simplesmente uma consequência de um arrastar de situação. Se nós realmente queremos resolver uma situação, não é estar a tratar aquilo que está a acontecer agora. É tratar a raiz do problema. Se tratarmos a raiz do problema, tratamos tudo. Entendem? Percebem? Está a fazer sentido? Digam-me aí. Está a fazer sentido para vocês? Têm a noção e a consciência disso? Não é um penso rápido. Não é fazer um penso rápido. Já não funciona dessa forma. Já não resolve dessa forma, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Ainda vai fazer aumentar o que quer que seja. Só que a maior parte dos seres humanos só querem pensos rápidos. E esse é o verdadeiro problema. O problema não é a ferida que ali está para ser tratada e conseguir ou não ir à raiz. O verdadeiro problema é que a pessoa só quer um penso rápido, não quer olhar para ali. Quer simplesmente agarrar. Não, dá-me aqui um penso para eu colocar na minha mão e já está. Eu não quero olhar para a ferida. Dá-me lá um comprimido que faça com que eu não sinta dor e não tenha que lidar com isto. Até pode a mão estar a apodrecer, não interessa, deixa estar, deixa apodrecer. Esse é o verdadeiro problema.
Porque sim, o ser humano sabe, por tendência comportamental, que quando há uma ferida, se nós vamos mexer na ferida, vai doer. Então, se nós vamos mexer numa dor nossa, meu Deus, que filme! Eu não consigo lidar com isto. Então, eu faço de tudo. E sim, o ser humano é capaz de fazer de tudo. O absurdo do absurdo, o impossível dos impossíveis, para não sentir dor. Inclusive, desistir de viver. O ser humano é assim. Comportamentalmente falando, o ser humano é assim. Porque é o momento de dor. E não quer olhar para esse momento de dor. E não quer trabalhar esse momento de dor. E aqui vem uma outra compreensão, porque muitas vezes o ser humano ganha mais em estar nesse momento de dor, da atenção e do colinho e das festinhas e dos pensos que vai tendo, e não quer perder isso. É interessante, não é? O ser humano não quer perder a ferida. Ganha mais com ela do que ela resolvida. Pois é, meus amores. Por isso é que o ser humano não quer solução. Simplesmente não quer. Bem lá no fundo não quer. Deixa estar, eu até tenho colinho, até tenho atenção, até alguém que tem pena de mim, até alguém que me faz festinhas na cabeça. Anda lá, troca só o penso. Eu sei que tem aí, puxa, eu sei que está a infectar cada vez mais, está a espalhar, já está a chegar ao braço. Ui, Jesus. Não, mas põe aí um pensinho. Deixa estar. Eu vou ali, tenho colinho, eu vou ali, entretanto fazem-me festinhas, eu vou ali, até me dão atenção. Eu vou ali, até me resolvem as coisas, até cuidam de mim, tudo aquilo que eu preciso. Em vez de cuidar, curar, tratar, resolver. Aí sim a gente cresce, quando a gente resolve as nossas questões e as nossas feridas profundamente e se permite daí em diante viver diferente, experimentar diferente, meus amigos. Para nós lidarmos com isso, nós temos que mergulhar nas feridas, nós temos que mergulhar na raiz das situações. Às vezes elas são conhecidas nossas, muitas vezes, falando do cenário da nossa vida, em termos individuais, daquilo que a gente sim cria dentro do nosso molde, dentro da nossa configuração pessoal. Além disso, essa configuração pessoal mostra uma configuração familiar, e aí sim é necessário um outro aprofundamento. Essa configuração familiar mostra aquilo que é a consequência e a tendência de uma configuração global. Perceberam? Por isso, sim, mexer numa ferida, vamos mexer em muita coisa. E não é só vosso. Vocês não estão a curar só a vossa ferida. Entendam, porque ao curarem a vossa ferida, já estão a curar uma ferida familiar, já estão a curar uma ferida coletiva. Mas eu tenho que lidar com a minha ferida. E é a minha ferida e eu não quero. Essa é a postura que normalmente as pessoas têm. Por muito que queiram fazer muita coisa e curar muita coisa e resolver muita coisa, no fundo, quando é para curar, quando é para trabalhar, não dói. É um facto. E eu não estou aqui a apontar dedo a absolutamente ninguém, mas é um comportamento humano, porque nós trazemos essa tendência, esse comportamento da nossa infância, de lidar com as questões mais difíceis. Porque ninguém ensinou como lidar comportamentalmente e emocionalmente com isto. Ou nós decidimos aprender e realmente começar a resolver as nossas questões. E uma de cada vez, vamos ter calma e compaixão connosco, ok? Não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, nem devemos, senão colapsamos, porque é muita coisa que a gente traz nas várias áreas da nossa vida, em vários contextos. Então vamos fazê-lo com calma, vamos fazê-lo devagar e a olhar para a raiz de cada situação. Só que enquanto não tivermos essa postura e essa determinação cá dentro e essa decisão interna de ok, está na hora, vamos embora, vou arregaçar mangas e realmente vou fazer isto, enquanto não tivermos isso, não adianta de nada. Enquanto a pessoa não estiver aí e não decidir por ela, não adianta de nada. É só pensos rápidos.
E lembram-se daquilo que eu falei a semana passada, de um dos dois livros de Dom Miguel Ruiz, O Mestre e as Quatro Verdades, em que ele fala que o ser humano é como se estivesse cheio de feridas e quer se relacionar e quer dar-se bem e quer se envolver com quem também está cheio de feridas, então está cheio de medo das suas feridas e das dores que tem, ao mesmo tempo que o outro também está, e por muito que queiram, quando se aproximam, são as feridas pessoais que ativam, então, enfim, o cenário eu já expliquei no outro direto a semana passada, para vocês entenderem, a de sábado, o direto de sábado eu falei sobre isso. Falei o quanto, sim, nós somos pessoas a querer nos relacionar com feridas em nós, cheios de feridas. E o quanto nos dói, o quanto já vamos na defensiva. E inconscientes nesse sentido. Então imaginem, sem relação, sem nada, quando só já estamos a falar pessoalmente, como por exemplo lidar com a solidão. Ok, solidão é uma ferida, vamos olhar para a ferida. Não dói. Porque vamos trazer todo um contexto, toda uma situação ligada a isso. E nós não queremos olhar porque dói, porque magoa. E este tipo de sensações e de emoções são muito profundas, são muito duras para lidar. É um facto isto. E por isso é preciso um contexto todo para lidar com isto. É preciso uma preparação para lidar com isto. Entenderam? Faz sentido, meus amores. Fez sentido para vocês aquilo que foi partilhado hoje, que foi ensinado hoje para vocês? Têm esta noção e esta consciência? Digam aí. Digam aí se vocês entenderam. Se vocês perceberam isso. Digam-me aí. Se vocês entenderam e se há dúvidas. Esclareçam-me aí. E se não houver dúvidas, se não houver nenhuma questão e se vocês entenderam, ficamos hoje por aqui. Amanhã, entretanto, voltamos a reunir, a dar continuidade, ok? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre algum assunto ou tenham alguma questão, vocês podem mandar mensagem privada, ok? Se não quiserem estar a expor-se, vocês podem mandar mensagem privada. E sim, entretanto, nestes diretos eu vou-vos respondendo, vou-vos ajudando, vou-vos dando conhecimento nesse sentido, ok? Para que vocês possam ir aplicando na vossa vida e possam ir resolvendo já por vocês, com a consciência que vem, começar a resolver algumas questões. Porquê? Porque vocês mudam de postura. Ao tomar consciência e mudar de postura, tudo muda. Absolutamente tudo muda. O cenário é outro, o filme é outro que passa a rodar, ok? Por isso, se vocês tiverem alguma questão ou alguma situação que queiram, podem mandar por mensagem privada e, entretanto, sim, nos próximos diretos, entretanto, a gente pode começar a falar sobre isso. A quem, entretanto, já tem enviado, por isso é que eu estou a começar a colocar estes temas e vocês percebem o quanto eles encaixam uns nos outros e o quanto vocês estão a aprender com isto. E estão a ganhar consciência de onde é que vem o quê? Para que realmente vocês possam fazer algo na vossa vida. Está bem? Por isso, e sim, lembrem-se, vamos aprender mais sobre isso, entretanto, em maio. Está bem? Um beijinho muito grande e bem mais profundo e de uma forma bastante divertida. Um beijinho muito grande para vocês, um até já e encontramos-nos, entretanto, amanhã. Ok? À mesma hora, aqui, à hora do almoço, horário de São Miguel, a gente volta a se encontrar. Meio-dia 20, estamos cá. Um beijinho grande, um até já, meus amores. Fiquem bem, fiquem em paz. Em amor e luz.